a gente começa a resolver as questões da lista que eu mandei, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso material. Deixa eu ver aqui. Não, um minuto. Vamos ver. Então, olha só. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando, para a gente começar, tá? Então, gente, olha só. Eu estava falando com o Felipe. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu estava falando com o Felipe sobre a lista de questões. Vocês conseguiram receber as questões, gente? Sim ou não? Eu mandei para o e-mail da Nicole. E aí, receberam? Ayla, Sofia, Júlia, receberam a lista de questões? E aí? Vamos lá, gente? Não. Bom, cobrem a Nicole, tá? Eu mandei para o e-mail dela, tá? Porque eu tentei Qual compartilhar... Nicole? A Nicole Kalina. Eu tentei compartilhar o material aqui pelo chat, mas aí vocês não conseguiram ver, né? Mas cobra, eu mandei por e-mail dela já para poder chegar a vocês de uma forma mais fácil. Eu até pedi ela para mandar, para compartilhar com vocês pelo grupo do WhatsApp. É exatamente as questões que a gente está trabalhando aqui, tá? Mesmas questões, só que a ideia é que vocês já tenham essas questões para poder resolver. E eu estava falando aqui para o Felipe. Nós vamos, semana que vem, na minha aula, tá? Na quarta-feira que vem, as 2 primeiras aulas, a gente vai fazer uma avaliação, tá certo? Então, vocês vão ter 50 minutos para responder algumas questões, vou dar 5 questões, para vocês responderem valendo nota. Então, é bom que vocês já vão praticando, tá certo? Bom, vamos começar a resolver aqui. Eu tenho aqui essa primeira questão que diz o seguinte: no desenvolvimento de 1 sobre x elevado a 2x ao quadrado elevado a 6, o termo independente de x é... Gente, quem é o termo independente de x? O termo independente de x é aquele que nós temos o x elevado a 0, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Falou em um termo, então eu vou aplicar a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? T, P mais 1 é igual a N sobre P vezes A elevado a P vezes X elevado a N menos P. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Como ele falou de termo independente, eu não sei que termo é esse. Aí eu vou preencher a minha fórmula com as informações que eu tenho, tá? Então, eu ainda não sei quem é esse P. Então, eu vou repetir aonde tiver P. T, P mais 1 é igual. Quem é N? N é o expoente. Então, tá aqui, ó. 6. 6 sobre 6 sobre P. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Vezes, quem é o valor de A? A gente viu que A vai ser sempre o segundo elemento, não é isso? Lembra que eu disse que todo binômio ele vai ser x mais A elevado a n, não é isso? Então, o A vai ser o 2x ao quadrado, que está elevado a P, vezes x. Quem é x? O primeiro elemento, no caso, 1 sobre x, que está elevado a 6 menos P. Então, a gente precisa agora desmembrar tudo que está aqui. Como é que a gente faz isso? Cada elemento que está elevado a uma potência,
ele vai estar separado. Então, eu tenho aqui 2 vezes x ao quadrado, que está elevado a p. Significa dizer o quê? Que cada elemento desse produto está elevado à mesma potência. Assim como aqui nesse outro termo, cada elemento dessa divisão, 1 sobre x, está elevado ao mesmo expoente, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ter que P mais 1 é igual a 6 sobre P vezes 2, que está elevado a P, vezes x ao quadrado, que está elevado a P, vezes, aí aqui a gente tem 1 sobre x, então eu tenho 1 que está elevado a 6 menos P, e aí para nem perder tempo, esse cara aqui, esse x que está no denominador, eu posso colocar ele no numerador. Mas quando eu tiro ele do denominador para o denominador, ele aparece com o sinal invertido, não é isso? Então eu vou ter x elevado a menos 1, que está elevado a 6 menos P. Então vamos continuar desenvolvendo. P mais 1. Aí alguém vai perguntar, Paulo, mas eu vou desenvolver até quando? Até a minha equação aparecer apenas um x. Eu tenho x aqui, ó, eu tenho x aqui, então eu tenho que juntá-los. Como é que eu junto, já que está tudo sendo multiplicado? Aplicando as propriedades da potência, que eu vou aplicando até eu conseguir juntá-los. Ainda não dá. Por quê? Porque aqui nesse primeiro termo, eu tenho x ao quadrado elevado a p. Aqui no segundo x, eu tenho x elevado a menos 1 elevado a 6 menos p. Então, eu ainda tenho propriedade da potência para aplicar antes de juntá-los, tá? Então, o resto eu vou repetindo, olha. 6 sobre p vezes 2 elevado a p vezes, aqui, x elevado ao quadrado elevado a p. A gente tem o quê? Potência de uma potência. O que, que a gente faz? Conserva a base é x. E multiplica os expoentes. 2 vezes p dá 2p. Vezes 1 elevado a 6 menos p, vezes, aqui é a mesma coisa, né? Potência de uma potência, conserva a base é x. E multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 6 menos p dá menos 6 mais p. Agora sim, eu vou multiplicar. Se eu vou multiplicar, aí eu vou até destacar aqui, olha. Eu vou pegar esse x aqui, que está elevado a 2p, certo? E eu vou juntar com esse x que está elevado a menos 6 mais p, tá certo? Eles não estão todos sendo multiplicados? Então, produto de mesma base, o que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter aqui, olha, P mais 1 é igual a 6 sobre P vezes 2 elevado a P vezes 1 elevado a 6 menos P vezes, agora sim, ó, conserva a base que é x e soma os expoentes. Então, eu tenho 2P que eu vou somar com menos 6, olha, mais menos 6 mais P. Certo? Então, deixa eu pegar agora aqui e cortar aqui a folha para a gente ganhar um espacinho, tá? Então, o que a gente vai ter? Continuando. P mais 1 é igual a 6 sobre P vezes 2 elevado a P vezes 1 que está elevado a 6 menos P vezes x que está elevado a... Então, vamos lá agora. Vou juntar, vou somar esses elementos. Então, 2P mais P, 3P. Deixa eu ajeitar o 3 ficou feinho aqui, né? 3P. Mais com menos, menos. Então, menos 6. Agora sim. O que você vai perceber, gente?
Olha só, você vai perceber que agora eu só tenho um valor para x. Então, eu tenho aqui, vou botar até aqui de lado agora, tá? Olha, eu tenho x que está elevado a 3p menos 6. Mas a questão está dizendo que esse x que está elevado a 3 menos p deveria ser um termo independente, ou seja, que ele deveria ser elevado a zero. Então, aqui a gente tem o quê? Uma equação exponencial. E o que a gente faz nessa equação exponencial? Quando a gente tem bases iguais, a gente corta a base. O que sobrou? A igualdade dos expoentes. Então, 3p menos 6 tem que ser igual a zero. É uma equação do primeiro grau. O que a gente vai fazer na equação do primeiro grau? Vai isolar a incógnita. Então, esse menos 6 vem para aqui, para o segundo membro da equação. A gente tem aqui 3p é igual a, mudei de membro, muda também de sinal, é igual a 6. Esse 3 que está multiplicando, ele também vai para outro membro, né? Só que ele vai com a operação contrária, vai dividindo. Então, P é igual a 2. Achei agora o valor de P, tá vendo? O que eu vou fazer? Aonde tem P no meu termo aqui, eu vou substituir por 2. Então, T2 mais 1, olha só, tá vendo? É igual ao binomial de 6 sobre 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 1 elevado a 6 menos 2, vezes o x, que está elevado a 3 vezes 2 menos 6. Certo? Então, T3 vai ser igual. Aí vamos fazer a continha agora aqui, tá? Quem é o binomial de 6 sobre 2? É 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 menos 2 dá 4 fatorial, tá? Então, isso aqui vai ser igual. Então, vamos lá. Desenvolvendo aqui, a gente tem 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 vezes 1 e 4 fatorial. Fatoriais iguais a gente corta, não é isso? Então, eu vou cortar aqui o 4 fatorial com o 4 fatorial. Então, o binomial de 6 sobre 2 vai ser igual 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, essa é a resposta de 6 sobre 2 binomial. Então, eu tenho aqui 15 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 1 elevado a qualquer número, vai dar 1, vezes o x que está elevado a 0. Então, T3 vai ser igual 15 vezes 4, 60. 60 vezes 1 dá 60. É isso? Então, a gente tem aí 60x elevado a 0. Essa é a minha resposta, que é o que a gente tem aqui na letra C de como é fácil. Tá vendo, gente? Então, você percebe. Dá trabalho? Dá um trabalhozinho, não é? Mas é simplesmente a aplicação da propriedade da potência. Matemática básica, tá certo? Então, copia aí, gente, rapidinho. Vou dar vocês 2 minutos para copiar antes de a gente ir para a próxima questão, tá certo? Bom, então, olha só. Vou passar para vocês agora algumas informações que eu passei logo no comecinho da aula, tá? A Nicole entrou agora na aula, não é isso? Eu passei para a Nicole, gente, uma lista, um material, tá? Que tem uma lista de questões. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nessa lista de questões tem toda a teoria do que eu já falei para vocês, mas também tem alguns exercícios. Os exercícios que tem nessa lista são todos esses que estão aqui, que eu estou resolvendo agora, tá? Já resolvi alguns nas aulas passadas e vou responder hoje também alguns com vocês. O que é bom? Gente, peguem esse material e vão respondendo. Quarta-feira que vem, nas 2 primeiras aulas, nós vamos fazer uma avaliação mensal do terceiro bimestre.
Eu não vou fazer apenas uma, tá? Vou fazer 2 provas mensais esse mês, nesse bimestre. Então, a primeira, quarta-feira que vem. Vocês peguem essas questões e vão respondendo, gente, tá? Vão respondendo. Para quê? Para que você pegue já a prática. Já deu para ver que é muita matemática básica. Eu já vou dar uma dica para vocês. O que vai cair na prova é do estilo do que a gente está respondendo aqui, tá? Desenvolvimento de termo ou soma dos coeficientes. É os 2 tipos de questão que vai cair na prova. Vão ser 5 questões. Vocês vão ter 50 minutos para responder 5 questões, tá? O tempo é curto. Realmente você vai ter que perder tempo fazendo conta. Então, gente, vão praticando, tá? É importantíssimo que vocês pratiquem. Nicole, eu mandei para você, né, para o e-mail, essa lista. Pega essa lista, por favor, e mande para o pessoal. Um monte de gente disse que não recebeu a lista. Eu acho que vocês devem ter grupo do WhatsApp. Eu mandei no grupo do WhatsApp, professor. Foi Tá bom. lá. Então, eu acho que tem gente que não está nesse grupo, por isso que não recebeu, né, gente? Então, o pessoal aí se atenta, tá? Quem não recebeu, depois procura aí a Nicole, tá? E para poder receber. Eu não tô no grupo, mas já peguei. Perfeito, perfeito, Sofia. E até quem não tiver, viu, Nicole? Depois pega o telefone aí para botar todo mundo, porque fica mais fácil a comunicação da gente, né? Para que as pessoas tenham acesso a esses materiais extras, porque toda aula eu vou tentar já mandar para vocês uma lista de questões, por quê? Porque a gente não perde tempo, né? Somente você copiando até a questão. Não, você já vai ter a questão para ir tentando responder, e aí quando você já responde com antecedência, o que, é que vai acontecer? Você já vai chegar para mim para dizer, olha, Paulo, responde tal questão, e aí a gente ganha tempo. Tá certo? Beleza, gente? Beleza. Copiaram já? Ô, professor, Oi. nessa última linha aqui que o senhor que tem do primeiro lado esquerdo, TP mais 1 igual a P elevado a 6 vezes 2 elevado a P. Ali no último X. Aqui? X elevado a 2P mais 6 menos 6. Não ia ficar zero não aí? Aqui, ó. Mais, menos 6 mais P. Não é esse daqui, né? A última linha? É. Pronto. Então, menos, mais, parênteses. Menos 6 mais P. Ah, entendi. Uhum. Porque a gente fez o jogo de sinal aqui, né? Para poder chegar aqui, né, nesse outro termo. E aí eu somei. 2P Esse é um mais P parênteses. Esse é é um um parênteses, né? Um parênteses. Ah, Isso. sim. É porque eu pensei que eram 6, eu pensei que ia ficar zero lá. Não, não, não. Aqui é parênteses, menos 6 mais P, fecha parênteses. Aí o que, que eu fiz aqui? Olha, 2P mais P, aí aqui em cima apareceu, 3P. Mais com menos, menos 6. Tá vendo aqui? Por isso que chegou nesse termo aqui, olha. Deixa eu circular ele. Por isso que chegou nisso aqui. Tá vendo? Uhum. Foi exatamente o resultado dessa operação que a gente tem aqui, ó. Tá? Tá. Beleza, gente? Posso passar para a próxima questão? Pode. Então, vamos lá. Olha só. Um dos termos do desenvolvimento de x mais 3a elevado a 5 é 360x ao cubo. Sabendo-se que A não depende de X, o valor de A é... Então, olha só. De novo, ele está falando aqui de um dos termos no desenvolvimento de x mais 3a elevado a 5. Ele está dizendo que isso aqui vai ser 360x ao cubo. Mas eu sei quem é esse termo? Não. Não sei quem é o termo, mas eu sei que eu estou falando de um termo. Então, eu vou aplicar de novo a fórmula do termo geral. Tá certo? Então, olha só. TP mais 1 é igual a N sobre P vezes A elevado a P vezes X elevado a N menos P. Vou dar até um macetezinho para você, tá?
para você decorar essa fórmula. Olha só. Todo pilantra, mais uma vez, não perde a oportunidade de chupar o nosso pirulito, tá? Então, você decora a fórmula aí sem muito esforço, beleza? Não sei quem é esse termo, não sei. Então, tudo que eu puder preencher aqui da fórmula, eu vou preencher. Lembrando que todo binômio obedece à forma x mais a elevado a n, não é isso? Então, olha só. P mais 1 é igual. Quem é n? O expoente. O expoente é 5. E eu sei quem é P? Não sei. É isso? Então, eu vou deixar ele aqui, ó. Vezes A. Quem é A? A é 3A. 3A que está elevado a P. Vezes X. Quem é X? O próprio X, que está elevado a 5 menos P. Beleza? Eu disse a vocês que a gente vai desenvolver o binômio até ter apenas um x na minha equação. Só tem um x agora já, né? É ou não é? É ou não é? Tem um x. Como só tem um x, eu já posso fazer o seguinte, eu vou colocar aqui logo no cantinho, tá? Eu já posso afirmar que esse x que está elevado a 5 menos p, ele tem que ser quanto? Olha aqui ele. Quanto é que está aparecendo aqui? Eita, que a seta ficou foi atrás. Ó. E aí? 360. O x, olha o x, ele está elevado a quanto? A 3. Então, eu já sei que ele tem que estar elevado a 3. Não é isso? E aqui a gente tem a equação exponencial. O que eu vou fazer? Eu vou cortar as bases. Se eu cortei as bases, o que sobrou? Que 5 menos p tem que ser igual a 3. Então, menos p vai ser igual a 3 menos 5. Menos p tem que ser igual a menos 2. Logo, p vai ser 2. Já sei o valor de P agora, tá certo? Então, onde tem P, eu vou substituir. T, 3. 3 não, perdão, 2, né? 2 mais 1 é igual ao binomial de 5 sobre 2 vezes, olha, é um produto, né? 3A elevado a P. Então, eu tenho 3 elevado a 2 vezes A elevado a 2, vezes x, que está elevado a 5 menos 2. Não é isso? Bom, e quem é o binomial de 5 sobre 2? É 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. Que é a mesma coisa, desenvolvendo de 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1 e 3 fatorial. Fatoriais iguais a gente corta, não é isso? Então, eu vou cortar esse 3 fatorial com o 3 fatorial. E aí a gente vai ter que o binomial de 5 sobre 2 vai ser igual a 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 dá 10, não é isso? Então, já tem aqui ó, esse valor. T3 é igual a 10 vezes 3 ao quadrado, 9, vezes A ao quadrado, vezes x, que está elevado à terceira. Aí alguém vai dizer, ô Paulo, e agora? Dá para desenvolver mais alguma coisa aqui, gente? Sim ou não? Nessa equação dá para desenvolver alguma coisa? Não. Não? Oxe, peraí. E quanto é 10 vezes 9? A multiplicação, no caso. Sim, né? Então, T3 é igual a 90 A ao quadrado vezes x elevado ao cubo. Bom, agora tem mais não, Paulo. Realmente. Agora não tem mais o que a gente fazer. Mas espera aí. Esse cara aqui não é que deu 90A ao quadrado vezes x ao cubo? É.
E ele disse que quando você desenvolvesse isso, você ia encontrar quanto? Aqui, ó. Seria 360x ao cubo. Então, eu vou substituir. T3 é 360x ao cubo, que é igual a 90A ao quadrado x ao cubo. Essa é a minha equação. Então, o que eu vou fazer? Se é uma equação, sempre que tiver termos iguais, eu posso cortar, não posso? Então, eu vou cortar aqui, olha, esse x ao cubo com esse x ao cubo. O que sobrou? 360, que é igual a 90A ao quadrado. Então, é uma equação, não é isso? Se é uma equação, esse 90 aqui, ele vai passar para o segundo membro, para outro membro. Então, eu posso afirmar o quê? Que A ao quadrado é igual a 360 dividido por 90. E quanto é 360 dividido por 90? 4. 4. A é igual a raiz de 4. E quem é a raiz de 4, gente? 2. É mais ou menos 2. Essa é a nossa resposta que está na letra B de B+. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Professor, eu não entendi muito bem nessa parte do T2 mais 1, não. Então, o que a gente fez aqui, Felipe? Como eu comecei, vou voltar aqui para a explicação no comecinho, tá, gente? Como eu comecei aqui a desenvolver a minha equação, TP mais 1 foi igual a 5 sobre P, né? Estou aqui na segunda linha, tá? Certo, certo. 5 sobre P vezes 3A elevado a P vezes X elevado a 5 menos P. O que eu fiz? Eu percebi que eu tinha apenas um valor de X aqui, olha. O meu X já estava isolado. E eu disse a vocês que a nossa intenção no binômio, no desenvolvimento do binômio, vai ser sempre deixar esse x aqui isolado. Não foi isso que eu disse a vocês? Às vezes a gente tem mais de um x na equação, a gente precisa aplicar a propriedade da potência para juntá-los e deixar apenas um x. Nesse caso, só tem um x. Como só tem um x, o que eu entendi? Que esse x, que está elevado a 5 menos p, aí eu vim para aqui para o cantinho da tela, esse x que estava elevado a 5 menos p, ele tinha que ser quanto? X elevado ao cubo. Olha ele aqui, ó. A própria questão disse isso para a gente, que no desenvolvimento de x mais 3a elevado a 5 é igual a 360x ao cubo. Ou seja, a resposta desse x era uma potência de 3. Então, eu igualei. E quando a gente iguala, a gente passa a ter o quê? Uma equação exponencial. Nessa equação exponencial, o que eu fiz? Bases iguais a gente cortei o x, e o que sobrou? O 5 menos p é igual a 3. Então, eu desenvolvi essa equação. E eu encontrei o valor do p. Eu vi que o p era igual a 2. Então, como o p foi igual a 2, o que a gente fez? Eu peguei o valor desse p e substituí na minha equação. Então, aqui, olha, aonde tinha P, eu coloquei 2. Por isso que ficou T2 mais 1. É igual a 5 sobre 2. Olha, tá vendo que aonde tinha P, eu coloquei 2? Aqui, 3A elevado a P, cada elemento desse produto está elevado à mesma potência. Então, 3 elevado a 2 vezes A elevado a 2. Vezes o 5, o X, que estava elevado a 5 menos P, por isso que ficou 5 menos 2. E aí a gente aplicou a propriedadezinha aqui, ó. Desenvolvi quem é o binomial de 5 sobre 2, está aqui no cantinho de novo. Eu achei que 5 sobre 2 em binomial dá 10. Então, eu substituí, tá vendo? Quem é 3 ao quadrado? 9. E o resto só foi multiplicar. Cheguei nessa equação aqui. T3 é igual a 90 ao quadrado vezes x ao cubo. E como não dá mais para desenvolver, eu vi que esse aqui é o termo. Mas a questão disse para a gente que esse cara aqui, ele tem que ser igual a 360x ao cubo.
Foi o que eu fiz aqui em cima, tá vendo? Eu substituí T3 por ele. E aí, desenvolvendo a equação, a gente encontrou que A é igual a mais ou menos 2. Beleza, gente? Tranquilo? Entendi, tranquilo. Beleza, gente. Então, vamos fazer o seguinte rapidão, para a gente não perder mais tempo, tá? Vou dar a vocês 1 minutinho para terminar de copiar, antes de ir para a próxima questão. Ô, professor, Oi. sua aula hoje acaba de 8h50? 50. Isso. Só isso? É. A gente já está fazendo uma adaptação ao protocolo de retorno, tá, gente? A gente não sabe quando volta, né? Mas a gente já tem que se organizar, porque as escolas são sempre pega de surpresa, né? Então a gente já está fazendo adaptação dos horários para um provável retorno. Ninguém sabe ainda quando é que vai ser, né? Ontem teve um novo decreto que não foi deixado claro, mas a gente já tem que se organizar para isso, tá? Certo. Pronto? Copiaram já? Posso passar? Yes ou no? Vamos lá, gente? Vou para a próxima questão, tá? Olha só. A soma dos coeficientes no desenvolvimento do binômio 14x menos 13y elevado a 237 é... Aí, gente, espera aí. O que foi que eu disse para vocês sobre soma de coeficientes? O que, que a gente faz com a incógnita? Ela vira quem? E aí? E aí, gente? Toda vez que falar de soma de coeficientes, olha só, eu disse a vocês o seguinte, que você substituiria, horrível, substituiria a incógnita por 1, independente de quem seja a incógnita. Então, a gente vai perceber que tem aí o quê? Tem duas incógnitas, x e y, não me importa. Quem for incógnita vira 1. Então, eu vou ter, olha, 14 vezes 1 menos 13 vezes 1, que está elevado a 237, tá? Então, o que, que eu vou fazer agora? 14 vezes 1, 14. Menos 13 vezes 1, 13. Elevado a 237. 14 menos 13 dá 1. E quanto é 1 elevado a 237? 1. Acabou. Letra B. Facinho, facinho, né, gente? É porque se a pessoa não souber das leis e das regras, a pessoa não consegue resolver. Exatamente. Exatamente. Então, o que você tem que se ligar nisso, tá? É que toda vez que você falar em soma de coeficientes, é só você substituir a incógnita por 1. Certo? Tranquilo, gente? Posso passar? Pode. Então, vamos aí para a próxima questão. Olha só. No desenvolvimento do binômio, aí a gente tem aí agora x mais 4 sobre 3x elevado a 8. O termo independente de x é o. Nesse caso, você vai perceber, olha, que ele colocou aqui primeiro, segundo, terceiro. Ele nem está pedindo para você desenvolver a conta toda. Ele está querendo saber quem é esse termo. Então, é mais fácil ainda, tá? A gente não precisa de fazer todo o cálculo, não. Mas vamos lá. Eu falei de um termo. Se eu falo de um termo, eu vou aplicar o quê?
a fórmula do termo geral. Então, vamos lá, olha. Todo pilantra, mais uma vez, não perde a oportunidade de chupar o nosso pirulito. Então, T, eu sei quem é esse P? Não sei. Como eu não sei, eu vou repetir ele, né? P mais 1. É igual. Quem é N? Bom, de novo, todo binomial obedece a forma x mais A elevado a N. Então, N é o expoente. O expoente é 8. 8 sobre P vezes, quem é o A? A é esse segundo elementozinho aqui, ó. Então, vai ser 4 sobre 3x, que está elevado a P, vezes x. Quem é o x? O próprio x, que está elevado a 8 menos P, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu estou percebendo que eu tenho x aqui no denominador, né, da fração 4 sobre 3x, e eu tenho x aqui no numerador. Eu posso ter mais de um x na equação? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Não, né? Pode, agora tem que resolver Ó. até ficar só um X. Ah, eu tenho que desenvolver, só pode aparecer um x, não é isso? Então, vamos lá, vamos desenvolver. Para eu tirar esse cara daqui do denominador, o que é que eu faço? É só elevar o expoente a uma potência negativa, não é isso? Então, é o que a gente vai fazer, olha. P mais 1 é igual a 8 sobre P vezes 4 elevado a P vezes, aí olha só, vou botar entre parênteses, 3x que está elevado a menos 1. Isso aqui está elevado a P, vezes o x que está elevado a 8 menos P. Tá certo? Perceberam que eu tirei o 3x aqui que estava no denominador e inverti ele, né? Quando eu inverti, botei ele no numerador, por isso que apareceu menos 1 aqui, tá? E isso aqui está elevado a P. Vamos continuar o desenvolvimento, olha. P mais 1 é igual a 8 sobre P vezes 4 elevado a P vezes. Gente, eu já posso multiplicar aqui essa potência, não posso? Não é potência de uma potência. O que, que a gente faz? Potência de uma potência. A gente conserva a base. No caso, a base aqui vai ser o quê? O 3x. E eu vou multiplicar os expoentes, na verdade. Então, quando eu multiplico aqui o menos 1 por P, eu vou ter o quê? Menos P. Não é verdade? Então, a gente vai fazer o que aqui? Eu vou ter, olha, 3x, vou deixar o parênteses ainda, elevado a menos P, vezes x, que está elevado a 8 menos P. Paulo, mas por que você deixou ainda o 3x dentro do parêntese? Porque entre o 3 e o x está tendo um produto, não é isso? Se está tendo um produto, eu vou saber que cada termo desse produto está elevado à mesma potência, para depois eu separar, tá certo? Agora eu vou separar, olha. P mais 1 é igual a 8 sobre P vezes 4 elevado a P vezes o 3 que está elevado a menos P vezes o x que está elevado a menos P vezes x que está elevado a 8 menos P. Gente, eu posso ter esses dois elementos aqui na mesma equação? Não. Na verdade, a gente viu que eu tenho aqui um produto, né, de mesma base. O que, que a gente faz quando tem produto de mesma base? E aí, gente? Produto de mesma base, o que, que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, P mais 1 é igual a 8 sobre P vezes 4 elevado a P vezes 3 elevado a menos P vezes... Então, olha só, conserva a base é x. E soma os expoentes. 8 menos P mais menos P vai dar 8
menos 2P. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. E aí você vai perceber agora, olha, que agora eu só tenho um valor de x. Quando eu só tenho um valor de x, ou seja, quando esse x aqui, eu estou vendo que ele está elevado a 8 menos 2P, ele está dizendo que ele tem que ser um termo independente. E quando é que a gente tem um termo independente? Quando esse x está elevado a quanto? A quanto, gente? Eita, eita. Quando é que a gente tem um termo independente, pessoal? Quando o x está elevado a quanto? A 0, né? 8. A 8 não, velho. Quando o x está elevado a 0, é que a gente tem termo independente. Cuidado com isso, pessoal. O termo é independente quando o x está elevado a 0, tá? Então, o que a gente tem aqui? As bases são iguais, então a gente corta. O que sobrou? Que 8 menos 2P é igual a 0. Então, menos 2P vai ser igual a menos 8. Como tudo é negativo, a gente multiplica por menos 1, né? Então, 2P é igual a 8. Logo, P vai ser igual a 8 sobre 2. Então, P é igual a 4. O que eu vou fazer? Vou substituir, olha. T, 4 mais 1 é igual a 8 sobre 4 vezes 4 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 4 vezes x elevado a 8 menos 2 vezes 4. Então, T, 4 mais 1, 5. É igual. Não preciso nem continuar mais. Por quê? Porque eu já achei quem é o termo que ele pediu, não foi? Quem é o termo? É o quinto, que é o que a gente tem aqui na letra D de Deus. Beleza? Então, eu nem preciso continuar mais a minha equação, o meu desenvolvimento, porque eu já sei quem é o termo. É o quinto. Tá certo? Então, só para concluir aqui, olha, posso deixar 8 sobre 4 vezes 4 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 4 vezes o x que está elevado a 0. Então, qual é o termo que tem o x elevado a 0? X vai ser elevado a 0 quando o termo for o quinto. Beleza, gente? Dúvidas? Não. Não. Então, gente, copia aí, tá? Rapidinho. Bom, meus queridos, olha só. Temos aí 16 pessoas na sala, tá? Uma pena, tem gente que tá levando falta, né? E aí depois vai ficar mais complicada a situação para quem está faltando. Queria pedir para vocês avisar no grupo de vocês lá do WhatsApp, essas pessoas que faltaram, que na próxima quarta-feira vai ter prova minha, tá? Não estou falando de calendário de ninguém, de outro professor, não. Prova minha. Então, como é que você vai fazer? Do mesmo jeito que você fez para as provas bimestrais. Quando for na quarta-feira que vem, na hora da minha aula, então, de 8 horas até 8h50, você vai ter o tempo para entrar lá no site do colégio e responder a prova. 5 questões para você responder em 50 minutos, tá? Eu vou estar atento a exatamente essa situação, de 8 até 8h50. Entrem, vai estar liberada a prova, então você só tem 50 minutos para responder. Eita, Paulo, eu entrei depois, entrei de 8h30. Bom, se você entrou de 8h30, você vai ter 20 minutos. Então, cuidado para não perder o horário. Cuidado para... caiu a internet. Se caiu a internet, entre lá no Instagram rápido, tá? Ou ligue para o colégio para poder dizer, olha, caiu minha internet,
eu preciso de uma outra chance. Só tem uma chance para fazer. Mas se caiu a internet, dá para a gente verificar e conferir realmente se teve queda de internet, porque o sistema acusa para a gente, tá certo? O assunto é só esse. Eu já até disse, a gente vai falar aqui sobre termo, um dos termos. Então, toda vez que a questão falar de um dos termos do desenvolvimento, o que você vai fazer é simplesmente aplicar aqui a fórmula do termo geral. Lembra, gente? A fórmula do termo geral vai ser sempre pedida quando você estiver falando de um dos termos. Eu não vou colocar nessa prova da semana que vem nenhuma questão que fale sobre desenvolver o binômio inteiro, que era aquela fórmula enorme que a gente viu. Não vou falar sobre ele, tá certo? Sobre essa fórmula grande. Então, vai ser um dos termos. O que é que pode ser falado de um dos termos? O termo ele pode ser independente. Quando é que o termo é independente? Quando x está elevado a zero. A questão pode falar sobre termo médio. Quando é que o termo é médio? Então, o nome está dizendo. Se o termo é médio, ele vai ser o termo que está no meio do desenvolvimento. O que você tem que lembrar de desenvolvimento? Que no desenvolvimento de um binômio, a gente vai ter o número de termos sempre igual ao expoente mais 1. Então, imagina só. Aqui o expoente é 8 nesse binômio. Então, se eu fosse desenvolver todos os binômios, eu teria 9 termos. Quem seria o termo médio nesse caso? Então, eu tenho 9, o termo médio seria o quinto, tá certo? É só você se ligar nesses detalhes. E pode cair também uma questão que fala de soma dos termos, dos coeficientes, perdão. Então, a soma dos coeficientes substitui a incógnita por 1. É só isso que você vai fazer. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, tá tudo tranquilo aí. Então, mais uma vez, a Nicole já colocou aí no grupo de vocês do WhatsApp, tá? Um material que tem a teoria, que tem várias questões, inclusive essas que a gente respondeu. Ainda tem algumas para a gente responder, só que não dá tempo, tá? Mas respondam. Qualquer coisa, se tiver com dúvida, me procura lá no Instagram, tá certo? Que eu estou atento a vocês. Paulo, essa questão, eu fiquei com dúvida nisso, que eu vou tentar ajudar você também pelo Instagram, tá certo? Só não deixem de fazer. Vocês só vão aprender, pessoal, se vocês buscarem. Não adianta estar copiando aqui. Outra coisa, fulano pegou e mandou no grupo a resposta da prova. E eu só fiz botar. Bom, entenda o quê? O momento é um momento novo para todo mundo, mas lembrem que mais do que uma nota é o aprendizado. Não adianta você pegar e se enganar, porque para mim tanto faz, tá certo? Eu quero que você aprenda. Não adianta eu estar vendo você simplesmente se enganando, né? E para mim vai ser indiferente, porque quando chegar no que vem, se Deus quiser, a gente vai chegar aí terceirão, né? Todo mundo. E aí, como é que vai ser se você não aprendeu? Se você só fingiu? A gente está estudando, não é só para passar de ano, gente. A gente está estudando para o vestibular. É para o resto da vida de vocês. Tá certo? Então, sejam sinceros com vocês mesmos. Tentem fazer. O mais importante é isso. Vou dar uma dica para vocês antes de a gente finalizar agora a aula. Pega essas questões que a gente já respondeu hoje, que a gente já respondeu na aula passada, e tenta respondê-la de novo, tá? Por quê? Porque você não já tem a correção, aí você só vai conferir e ver o que você está acertando, o que você está errando. Beleza, gente? Tranquilo? Então, a gente vai finalizar a aula, tá? Bom dia aí para vocês, boas aulas, e qualquer dúvida me procura lá no Instagram, tá certo? Beleza? Um abraço. Abraço, pessoal.